casa vai ficar com a gente para então driblar a bola aqui no oferecimento de Pico Ruxo. Faltam apenas 180 minutos para Grêmio e Inter acumularem os pontos necessários para terminarem essa primeira fase da Copa, antes da parada para a Copa, né, na ponta de cima da tabela do Brasileirão. Os primeiros 90 acontecem hoje. O Grêmio enfrenta o Sport, 19h30, na Ilha do Retiro, em Recife, e o Inter recebe a Chapecoense, 9 da noite, no Estádio Centenário. E fica a nossa pergunta para você participar no facebook.com/SBT Esporte RS. O que ficou de lição das derrotas do fim de semana e que não podem entrar em campo logo mais? Participe que a gente vai ler o seu recadinho aqui no ar ao vivo. O problema são os problemas, que não são poucos. Há 3 rodadas, o Inter vem acumulando desfalques, enquanto o Grêmio também pensa em improvisar para suprir as ausências. Não dá tempo para lamentar. O brasileiro não pode errar. Se você tiver 2 empates, você já vai lá para baixo. A dupla tem que pontuar e achar a solução para os problemas. No Grêmio, o técnico Anderson Moreira não conta com Riveiros lesionado e Ramiro suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por isso, cogita colocar no meio-campo mais recuado Zé Roberto ao lado de Edinho. Mas tem notícias boas também. A volta de 2 jogadores, Rodolfo e Kleber. O atacante, aliás, pode ser uma sombra para Barcos, que tem perdido muitos gols. Acontece com quem está ali, né, e só com quem está ali, mas tem toda a nossa confiança, tem certeza e convicção, já na quarta-feira ele vai poder nos ajudar. No lado do Inter, a lista de desfalques, que já foi de 9 atletas, agora está em 7. São 3 rodadas sem vitórias. O Sacha, o Otávio, o Valdívia continuam tendo essa possibilidade de jogar, infelizmente por gente machucada, né, por lesões, mas é bom para que o time continue se entrosando e que eles comecem a ter também essa pressão de jogar e de assumir essa responsabilidade. Para piorar a situação, até os substitutos estão se lesionando. Otávio, que entrou no lugar de Alan Patrick na última partida como titular, sofreu uma fratura na mão direita e só volta na intertemporada. Otávio precisou fazer uma cirurgia na mão direita depois que a lesão piorou. Mas mesmo com as dificuldades, é uma rodada para os 2 elencos mostrarem serviço. Só eu sei o quanto ele está impossível hoje. Ricardo Vidal está numa agitação, me responde. Você colocaria o Zé Roberto de volante? Colocaria o Zé Roberto de volante. E amanhã eu vou contar uma história, se todo mundo me ajudar, eu vou contar uma história referente a Débora de Oliveira. Hoje eu vou poupá-la, mas amanhã a gente vai fazer uma montagem, vamos contar da vida da Débora de Oliveira na Copa do Mundo de 2014. Mas eu colocaria assim porque o Grêmio está muito desfalcado, Débora, e o Zé Roberto já jogou nessa posição de volante. Ela está brava que eu coloquei essa situação aqui no ar, mas ele tem experiência e vai dar aquela cadência que eu acho que o Grêmio precisa nesse setor, tá certo? Sem o Ramiro e sem o Riveiros, ele pode trazer sim uma experiência necessária ao lado do Edinho, e ele tem um pouco mais de mobilidade também que o Edinho, além de uma condição técnica superior. Penso que o Grêmio tem ótimas condições, porque eu não vi o Grêmio jogando mal contra o São Paulo. Eu vi um Grêmio com um pouco de falta de sorte, de competência, através do seu centroavante, que teve aí 2 grandes chances e não conseguiu converter. Eu acho que nunca as pratas da casa vão crescer enquanto ficam improvisando outros jogadores na posição, tendo meninos dessa posição para jogar. Então quem manda o Matheus Biteco. Ah, bom, nesse sentido sim. Mas é que o Matheus Biteco, ele concorre, na minha opinião, Débora, mais com o primeiro volante, que seria o Edinho. A teria que se tirar o Edinho. O Zé Roberto entra na função do segundo volante, não é? Aquela função que é do Riveiros, que é ocupada também pelo Ramiro. É por isso que talvez o Anderson tenha te surpreendido nesse aspecto. E o meio-campo do Inter com tantos problemas, agora mais o Otavinho sendo problema, menos o Otavinho como alternativa. São 7 desfalques no Internacional. É complicada a vida do Abel, sim. Mas eu tenho dito aqui, tem outros clubes que também vivem essa situação, esse drama, né? O Cruzeiro jogou um clássico contra o Atlético Mineiro com as reservas. É verdade. Jogou um clássico, perdeu para o Atlético Mineiro, mas teve outras partidas que ele jogou com as reservas e ganhou. Então esse campeonato, mais do que nunca, é para aqueles que têm condição, tem grupo, tem, além dos titulares, os reservas à altura dos titulares. Acho que é aí que se define esse campeonato. Mas a dupla Grenal tem mais um problema que eu quero só dar uma pincelada. Vocês já pensaram nas distâncias que fazem os clubes aqui do Rio Grande do Sul?
Isso é uma pauta para o futuro, mas pensem bem sobre as distâncias. Saem daqui, jogam sempre longe. O Grêmio está lá no Recife agora, não é? Os clubes de São Paulo, Rio e Belo Horizonte têm vantagem sobre o Grêmio Internacional. A gente vai debater mais sobre isso em uma outra oportunidade, porque o Inter está oferecendo, pelo menos para depois da Copa, uma alternativa para o Abel Braga, que já chegou, que é o argentino Martín Lu, que desembarcou ontem no final da tarde em Porto Alegre e vai ser apresentado hoje como novo reforço, né, para o meio-campo. O Lu, que tem 21 anos, estava no Colón de Santa Fé, clube onde ele foi formado e também se profissionalizou. E as principais características é a perna esquerda, porque ele é canhoto, Exatamente. né? E a velocidade extrema que todo mundo considera. O Luque, ele teve presente nas seleções de base da Argentina nos Jogos Pan-Americanos e no Mundial Sub-20 de 2011. Ele vai assinar o contrato até 31 de dezembro e vai ser inscrito na janela de transferências internacional que abre no dia 14 de julho, Vidarte. O que me deixa meio curioso, Débora, é que, por exemplo, o ex-presidente Fernando Carvalho não o conhece. Talvez ele tenha olhado depois, né? Mas na época que eu falei, faz uns 10 dias, menos do que isso, eu não sei, nunca vi jogar. E outra, ele marcou poucos gols na carreira, o Luque. Então ele é muito mais, deve ser um jogador tipo o Dudu do Grêmio, assim, um jogador de velocidade e de assistência. Deve ser por aí, é a única explicação que eu encontro. Bom, o pessoal de casa está convidado para participar com a gente no Facebook, respondendo sobre o que ficou de lição do fim de semana. Responda, Vidarte, tu que tá numa agitação hoje. Tô agitado. Então responde, o que ficou de lição? Rapidinho para eu poder ler o do pessoal de casa também. Pro Grêmio eu já disse, o Grêmio ele não foi mal, né? A lição é que o Barcos tem que ficar treinando. Alguém conversar com ele para tentar acalmá-lo, fazer com que, se bem que é um jogador experiente, né? Acho que o Kleber pode ser a grande sombra que estava faltando para o Barcos repensar a vida dele. Porque se ele vacilar, o Kleber é um bom jogador nesse aspecto. Ele pode ser o centroavante do Grêmio, sim. E no que Internacional, ficou um semestre inteiro sem fazer gol ano passado. mas é um jogador que a gente tem que observar. Tá mal de sombra, hein? Não, eu não acho. Eu não acho que ele seja um Vidarte. mau jogador. Eu acho que ele pode ter tido uma fase ruim também no semestre passado, mas é que ele era mais um homem do lado, né? Ele jogava ao lado do Barcos. Ele tinha que fazer assistência para o Barcos. Eu estou pensando nele como o homem de área, o homem da conclusão, de referência. O Lucas Pedroso diz que o Barcos não pode mais jogar no Grêmio, por isso que o Grêmio não ganha. O Barcos é fominha e também chuta lá na lua a bola, segundo ele. Jéssica Silveira, o que não pode mais entrar em campo, na opinião dela, é o Barcos. Coitadinho do Barcos, sobrou para ele. Coitado Lucas Pedroso, já li. A Inês Aragão também é o Barcos. E o Matheus Pinto pede um beijo para Quaraí, diz que a desatenção, principalmente na bola parada. Beijo para Eu não respondi sobre o Inter. O Internacional está tão desfalcado é porque o Inter não tem aquele grupo que a gente imaginava não tem jogadores na reserva que o Abel possa dizer, ó, olha, esse vai entrar e vai substituir a altura. Pô, substituir o Arangues, Débora de Oliveira. É complicado, é um baita jogador de futebol, né? Bom, tá na hora da gente falar de seleção brasileira. Nós temos aqui o Vivi, de Vidarte, e o Vivi, lá no Rio de Janeiro. Aparece aqui pra mim, Vivi. Vicari, Bruno Vicari tá aqui com a gente. Dá um oizinho pro pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Hoje temos o primeiro treino no gramado, Vivi. É isso. Como é que é esse apelido? É que é o Vivi de Vidarte e Vivi de Vicari. Tá certo, Débora. Um beijão pra você e um abraço pro meu amigo Vidarte. É verdade, viu? Olha, muita chuva por aqui hoje. Uma chuva fininha, mas que atrapalhou a vida de todo mundo, pelo menos pra vida do pessoal da imprensa. Os jogadores treinaram normalmente, o Filipão comandou o treino. Pela primeira vez os jogadores treinaram com bola e todos treinaram, viu, Débora? Existia aí uma expectativa pra gente ver o Jô, que se contundiu recentemente lá no Atlético Mineiro, mas treinou normalmente. Inclusive naquele treino de campo reduzido ele marcou um gol, então o Jô aparentemente está muito bem. Eu senti o Maicon um pouco desconfortável, viu? O Maicon parece que não tá 100% não, mas daqui a pouquinho vai ter uma entrevista coletiva aqui com o Dr. Runco, também o Paulo Paixão, e acho que todas essas dúvidas serão esclarecidas por esses integrantes da comissão técnica. Mas realmente pela primeira vez um treino com bola aqui na Granja Comari, Débora. Deixa eu te perguntar, Bruno. Tu achas que esses 2 jogos que o Brasil terá pela frente pode fazer com que o Luiz Felipe repense alguma coisa, Bruno Vicari? Alguém pode tomar a posição de alguém assim? Tu achas que isso é possível? O time está escalado, o time titular do Filipão estreia contra a Croácia, todo mundo já sabe aí. Vidarte, eu sinceramente acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho que o time que vai estrear contra a Croácia é aquele time que foi campeão da Copa das Confederações. Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Hulk, Oscar.
Neymar e Fred. Esse é o time que já está decorado, que todo mundo conhece. Eu, sinceramente, acho muito difícil que esse time mude, mas são 2 amistosos, quase 15 dias aí de preparação. De repente, o Filipão mexe em alguma coisa. Obrigada, Bruno. Amanhã você sabe, né? Tem encontro de novo marcado com a gente aqui no nosso Círculo Central do Gramado, tá certo? Tá combinado. Um beijo pra você e um abraço pro Vidarte, pra todo mundo aí do SBT Esportes. Valeu, obrigada ao Bruno. A gente vai falar agora em outra seleção, a Argentina, porque ontem o D'Alessandro falou pela primeira vez da não convocação dele para compor o grupo dos irmãos. Sim, era o esperado, né? Era o grupo que o treinador formou, com algumas surpresas, ou alguma surpresa, o Del Michele, que não foi nunca convocado, e eu acho que merecia estar por todo o que ele fez no Manchester City, né? Pelo campeonato conquistado. Mas dentro do que ele convocou, acho que era o normal, era o esperado. 20 segundos para tu falar sobre a Não acho o D'Alessandro um craque, todo mundo sabe disso, não tenho nada pessoal contra o D'Alessandro. Acho que ele deveria estar nessa seleção, pelo que eu vi do time da Argentina, mas todo mundo sabia que o D'Alessandro não estaria, né? O técnico foi coerente, o Alejandro Sabella. Tá bem, a gente volta rapidinho com mais teses do nosso técnico Ricardo Vivi. Vivi.